Maravilha. Então a gente está aqui junto de novo para iniciarmos essa partilha, né, do SIC. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Meus corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis e acendei neles o primeiros fogo do do vosso fogo do amor. vosso amor. Enviai o Em vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o vosso Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós retomamos hoje no 587, né? Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. É isso mesmo, né? Vamos lá. Eu vou começar lendo, bom? Daí a gente faz aquela troca habitual nossa. 587. Se a lei e o templo de Jerusalém puderem ser ocasião de contradição da parte poder, puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, na obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles, contra os que, dentre os fariseus, estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros, conforme Lucas 18:9. Jesus afirmou: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para sua própria cegueira. Jesus escandalizou, sobretudo, porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas em Israel diante de um dilema. Foi isto que disseram com razão, cheios de espanto: só Deus pode perdoar os pecados, conforme Marcos, capítulo 2, versículo 27. Ao perdoar os pecados,
Ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade, e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Duas ou uma. Das duas tem que ser uma. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Aquele que não está comigo está contra mim. Mateus 12:30. Assim também, quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, ao afirmar: Antes que Abraão fosse, eu sou. João 8:58. E até, eu e o Pai somos um. João 10:30. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das suas obras de seu pai, que se realiza. Eu vou ler de novo, porque ficou meio confuso. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu pai, que ele realiza. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. O 538 faz referência a João 6:44. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento e da incredulidade. Até aqui. Aqui, basicamente, a gente está vendo a dificuldade, né, de Israel, né, de reconhecer a Jesus e principalmente dos seus dirigentes, né, em função da revelação que ele vem trazer a nós, né? Então, quando se diz lá no 5:87, né? Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades, ou seja, Jesus veio trazer uma nova economia, né? Onde eles viviam sobre o jugo da lei e eles só tinham uma relação com Deus através do cumprimento da lei e do templo, né? Eram as duas únicas relações que eles tinham com Deus, através do cumprimento da lei e o templo, que era a casa de Deus, né? Então, a contradição era que justamente Jesus estava vindo trazer isso para outro patamar, né? O papel da redenção dos pecados não se limitava a simples ofertas do templo, mas, né, aos simples sacrifícios do templo. Ele estava levando aquilo para a plenitude da realização do perdão dos pecados, porque os pecados antes não eram perdoados, né? Eles tinham que realizar, mas eles não se ligavam com Deus de uma maneira plena ainda, né? Então, essa contradição era uma dificuldade na cabeça das autoridades, né?
pelo próprio zelo da lei, né? O próprio zelo da lei fazia com que eles não pudessem admitir o que Jesus estava falando, né? Né? Mas a gente não pode esquecer que existiam todos os sinais que mostravam a eles, né, que Jesus era Deus, né, que era porque justamente só ele podia fazer os milagres que ele fazia, as obras que ele realizava vinham de Deus, né? E eles tinham que negar, inclusive, os milagres para poder dizer que ele não era Deus. Ou seja, duas coisas me trazem aqui dentro, não tem a ver com a leitura, mas tem tudo. A primeira deles é exatamente isso, os sinais. Os sinais existiam e as pessoas insistiam daquela época, insistiam em não crer nos sinais, né? E de certa forma é o mesmo que acontece com a gente, né? Hoje, Sim, mesma coisa sim. que acontece com a gente, né? E uma outra coisa interessante que eu acho é que a leitura que nós estamos fazendo aqui do SIC de hoje é exatamente em sintonia com as leituras dessa semana nas homilias ou nas leituras da semana. Engraçado, como é que a gente consegue? A gente não pode falar em coincidência, porque a gente está um patamar É, acima, né? Mas a gente sim. olha exatamente as leituras dessa semana, nós estamos passando na leitura, aliás, não só na leitura de hoje, mas da aula passada também. Nós estamos andando em sintonia. O SIC está em sintonia com o tempo presente. Foi isso que eu Interessante, Sim. né? observei também na nossa aula passada, em sintonia com o que foi falado nas É, missas. Mesma coisa, né, exato, Rogério? É Verdade. impressionante. Eu percebi exato. isso hoje também. É. Sim, Essa Como contradição disse, de Jesus, que Jesus seria uma contradição, pelo que eu pesquisei aqui, já foi a predição de Simeão quando os pais de Jesus foram apresentá-lo no no tempo. templo. E ele já Simeão profetizou isso, né? falou que ele seria a contradição Um da época. sinal de contradição, né? Uhum. Tem aquele escritor, o C.S. Lewis, ele, Uhum. diante disso aqui, ele faz uma reflexão assim para nós, né? Que assim, diante disso, Jesus, ele podia ser louco, ele é louco para você, ele é uma pessoa louca, ele é um mentiroso. Não, ele é Deus, entendeu? É onde você reconhece que ele é Deus, né? Então, assim, é muito. Porque é isso que eles queriam dizer, chamar ele de mentiroso, ou de louco, ou de, né? Que ele não podia ser assim, Sim. né? Mas era porque ele era Deus mesmo. Na realidade, para as autoridades da época, que elas não conseguiam ver, porque ele andava com os fariseus, andava com os pecadores, comia com os pecadores, os hábitos dele eram muito fora, né, dos hábitos da época. Eu vejo assim, né, que os milagres de que Jesus fazia era tudo fake news, né? Isso. Eles acreditavam que era tudo mentira, né? Ressuscitação, né? Até hoje, né? Eles não creem na ressurreição de Cristo, né? Uhum. Então, para eles é tudo mentira, né? Eles não acreditam na verdade que foi enviada e revelada por Deus. Então, a mensagem de Deus, ela foi descredibilizada, né? Pelos líderes da época, né? É isso, Jair? Você está no Você mudo, está já. mudo, Jair. No 587, a palavra que eu grifei aqui é contradição. Por quê? Porque desde o envio dos discípulos para pregar para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, depois para os gentios. Então, assim sendo, Jesus sabia que ia dar, a nova economia ia dar uma certa contradição aí, né? Mas ele era Deus, é Deus, sempre foi Deus. E ele foi lá na frente das autoridades e fez o discurso dele, fez acontecer os milagres. Mesmo que eles não acreditaram e não acreditam hoje,
Mas vai chegar um dia que eles vão acreditar, né? A semente foi plantada, Jesus deixou lá um fato, não deixou uma história filosófica. Jesus deixou fatos. E esses fatos vão percorrer a história inteirinha e vai cravar no dia da conversão deles. Eles vão entender tudo, entendeu? Como os próprios apóstolos, os discípulos também não entendiam nada antes de Pentecostes. Era igual, né? Via, olhava, enxergava, até ouvia Jesus falar, mas para eles, como eles não tinham, eles vão ter isso revelado após Pentecostes, né? E Jesus avisa, vocês vão entender tudo, vou mandar o Paráclito, ele vai explicar tudo para vocês. Então, para nós aqui, que temos essa estima positiva do povo judeu, é orar, rezar, para chegar a hora deles. Aí Você- chegar, vai estar tudo resolvido. Jair, quando você diz que eles vão entender num determinado momento, seria a segunda vinda de Jesus? Um pouco antes, né? Pouco antes, né? Você, a Marisa, você não consigo lembrar se você estava presente na aula o dia em que nós lemos a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 29. Lá, São Paulo diz claramente: quando chegar a hora, Israel vai se converter em peso. O que é em peso? Todo mundo de uma vez só, todos, uma vez só. Isso só pode ser obra do Espírito Santo, só. Não tem como arrumar equipamento, alguma coisa que possa diferenciar. Uma ação sobrenatural que vai acontecer, né? Sobrenatural e do Espírito Santo. Do Espírito Sim. Santo. Aí na Mas sequência, antes da segunda vinda de da Jesus. sequência, e aí, É um sinal já, né? logo depois dessa fala de São Paulo, ele vai dizer que é quando eu tirar os seus pecados, né? O profeta está falando, tal. Então, o que significa isso? Só Jesus tira os pecados. Então, não vai ser uma, um fenômeno sobrenatural, ação do Espírito Santo, não, mas a presença, a figura, a lembrança, tudo de Jesus vai estar muito forte, né? Por quê? Para tirar os pecados dele, eles vão necessitar de Jesus. Não tem outra. A Bíblia própria fala, não há outra a quem devemos recorrer para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Aliás, nos próximos parágrafos, nós vamos ver, vai falar sobre isso daí. Vai falar muito bem sobre isso daí. E a gente vai ficar até com mais que Mas marca aí na sua agendinha aí, Marisa, para você recapitular. São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 25, 26, 27, 28, 29. Amém? Tá. Uma coisa importante a gente lembrar e guardar bem no nosso coração isso. A mensagem diz bem clara, desde que Jesus veio, desde que Jesus mandou o Espírito Santo a nós, desde que através da iluminação que vem do Espírito Santo sobre os nossos conhecimentos, desde a hora em que nós começamos a estudar e tentar entender de forma melhor o que seria o escrita dos discípulos, dos apóstolos, né, daí para frente, uma coisa a gente tem que ter sempre na nossa mente, fortalecer o nosso conhecimento, tá? Para poder discernir o que é verdadeiro e separar o que é verdadeiro e do falso, e abrir os nossos corações para os sinais todos que acontecem por volta, para ter esse discernimento também, porque não é nem sempre para um lado nem para o outro. Muita coisa parece ser sinal hoje que não é o próprio, mas a gente não pode ser totalmente olhos fechados e falar que não, nós não estamos no tempo. É exatamente o oposto. A gente tem que ter, e Deus está nos dando isso mais ainda, e principalmente para nós aqui que estamos fazendo o SI, que estamos estudando, né? Ele está dando para nós a chance da gente ter conhecimento para poder discernir
e prestar atenção no mundo e prestar atenção nos sinais que estão acontecendo lá de fora. E julgar, tá? Julgar esses sinais, né? Para saber onde a gente está. Logicamente, eu acho que mais importante do que entender em que tempo nós estamos é viver de acordo com a vontade do Senhor, ou seja, fazer a sua vontade. Se for o final dos tempos agora, que eu não acho que ainda seja, né? Mas se for, se você viver conforme a vontade dele, você não tem que se preocupar. Aliás, o conhecimento que a gente está adquirindo aqui agora é justamente para fortalecermos e a gente não ter medo desse tempo. Porque se for para acontecer e você está preparado, a sua fé te mostra que não é para você ter medo. É simplesmente andar. E a gente e esse tempo todo que nós estamos passando, que nós estamos estudando exatamente agora, vem botar um pouquinho de luz em cima da gente nesse ponto. Fala assim, ó, presta atenção. Olha lá, Jesus naquela época, ele dava os sinais, ninguém acreditava. Olha os sinais acontecendo. Olha, analisa, são tempo ou não é? Mas, independente disso, viva correto. Isso é o que eu enxergo. Os... Oswaldo, só dando Ah, uma concordada aí com Martin, a própria liturgia, as últimas aí, e também a nossa leitura aqui também falou muito. Fim dos tempos, no plural. Então, o que o Martin está nos dando é esse alerta dos sinais, que nós também podemos entender sinais como acontecimentos. sim, Acontecimentos que vão ser os sinais, entendeu? Não vai ser sim. só um sinal luminoso, não. Acontecimento real, verdadeiro, né? Eu só queria Sim. finalizar o 587, Oswaldo. Olha que interessante aqui, ó. Foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constitui para elas o verdadeira pedra de escândalo. E foi assim que eles entenderam, estão vivendo essa realidade, segundo a Bíblia, é para dar esse tempo para nós nos convertermos, né? Os gentios, nós, todos, para depois juntar tudo de uma vez só, ok? Mas a obra que eu acabei de falar, a obra é essa, né? E pedra de escândalo, porque uma vez que eles não acreditaram, né, vai pensar totalmente ao contrário. Sim. Julgariam eles como fake news, julgariam eles como teatro, Falso profeta, como né? discípulo de Beelzebul, né? Faz parte, faz parte do contexto. Dá para nós entendermos isso até com uma certa facilidade. Agora, a essência dessa última linha que você acabou de ler, Jair, o problema maior para as autoridades estava relacionado ao pecado, né? À redenção dos pecados, ao perdão dos pecados, né? Que isso daí só podia ser realizado no templo, né? E quando aí, por quê? Porque só Deus pode perdoar os pecados. E na cabeça deles, né? Isso era uma verdade, e na realidade é uma verdade, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Mas quando Jesus vem e fala, né, para saberes que o Filho do Homem pode perdoar os pecados, né? Pega a tua maca e anda, né? Então ele mostra através de obras, né, que o Pai estava dando autoridade a ele de perdoar os pecados, né? Então, essa contradição que veio derrubar toda a economia das autoridades judaicas, que era o motivo da existência deles, né? A realização de sacrifícios, o cuidado do templo. Então, aquilo tudo para eles estava sendo mexido pelas revelações de Jesus, né? Porque ele tinha o poder de perdoar os pecados. Então, era algo bem sensível, né? É bem difícil, né? Me admira Nicodemos, mesmo escondido,
mesmo escondido, né? Existe uma virtude por trás de Nicodemos que é o próprio chamado de Deus, do coração do homem, né? Então a virtude de Nicodemos é a abertura do coração dele, né? Para querer, mas ver, não, esses sinais são de Deus. Ninguém pode fazer o que este homem faz, né? Se não for pela graça de Deus, né? Essa abertura dos olhos dele, e foi justamente o que Jesus pediu no 591, né? Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu pai que ele realizava, né? E Jesus dava a autoridade dele vinha pelas obras que ele realizava e não somente pelas suas palavras. As palavras de É. Jesus tinham autoridade pelas suas obras, não é isso? Mas, Oswaldo, você há de concordar comigo que existia uma coisa muito real para eles, que também é espelhado para nós, que era o culto no templo, o templo em função do Sim, culto, certo? sim, Para nós também, né? Hoje você fala assim, para perguntar para a pessoa, você confessou? Confessei. Ah, você fez isso, filho? Você vai na missa? Não. Então, entendeu? Mesmo peso e a mesma medida. Não tem sentido você falar que é cristão se não vai na missa. Ah, eu não vou na missa porque eu não gosto muito, eu acho assim, né, meio estranho, tá? Mesma coisa dele. Então, as autoridades judaicas ergueram uma bandeira muito forte para poder suportar toda aquela situação que era o culto, né? O sim, culto tem que estar lá. E lá eles tinham lá dentro do sacrifício deles que Jesus vem substituir. Para eles aquilo era salvação. Não dava esse nome, mas era. Puta, matava o bode expiatório, alguma coisa assim. Mas para eles era assim. E até hoje eles têm essa. Enquanto não chegar a hora deles, vai ser assim, né? ok? A gente pode continuar? Alguém que quer fazer mais alguma parte? Não? Tá. Alguém pode ler Queria o só resumo? colocar aqui que foi falado muito bem aqui nos 589 e o dilema que as autoridades estavam passando com relação a Jesus, né? Que na cabeça deles, assim, como é que um João Ninguém que apareceu do nada chega aqui e se acha na autoridade de perdoar os pecados? Espera aí. Se nós entendemos, estudamos, estamos aqui e para nós o pecado Sim, só vem de Deus, como que esse João Ninguém aparece do nada e está perdoando os pecados? Eles colocam, né? Ou ele está fazendo uma blasfêmia, ou ele é Deus. Agora, sim. eu não entendo ainda qual seria o impacto se os doutores da lei assumissem que realmente ele era Deus. É Uma difícil, mudança total na difícil, economia do judaísmo, né? difícil. Ia abalar toda a estrutura, né? As pessoas eram sustentadas e viviam naquela hierarquia que existia na época, né? A importância dos saduceus, dos fariseus. Não, É, eu estava tentando fazer uma analogia aqui, nem sei se aplica ou não, mas eu falo assim: um dos ápices do tempo da missa é a comunhão, a hora da comunhão. Como seria se a gente estivesse andando na rua aqui e visse uma pessoa de pé em cima de um baldinho dando a comunhão no meio da rua? sim. Escandalizado. Como é que É. que eu entenderia isso? E de repente a Ficaria gente, escandalizado, eu ficaria a gente questionando. ficaria Peraí, escandalizado, esse né? cara, é um cara barbudo, maltrapilho, tal, dando a comunhão em cima de um balde de tinta, dando a comunhão para as pessoas no meio da rua. Sim. Isso Entendeu? só seria possível se ele fosse o próprio Jesus, né? Entendeu? E lá, que nem os doutores da lei
talvez aqui, não presenciaram os milagres de Jesus. Talvez eles foram informados, talvez eu tenha sido informado que ele Mas fez, não creram, né? mas eu não vi. O que eu estou vendo aqui é um maltrapilho em cima de um baldinho dando a comunhão para o pessoal. Uhum. Então, ou você entra nos mistérios da fé e assume que isso, ou você fica meio doidinho, entendeu? Sim. Mas é porque você não conhece. Exato. Então, Humanamente, a reação das autoridades ela é razoável, né? Ela é racional, então, né? a Vânia está falando assim, é porque você não conheceu Jesus. Tá, mas os doutores da lei aqui, eles não conheciam Jesus. Como é que você explica isso? Não, na verdade, eu acho assim, todos nós temos um endurecimento do coração. Então, eu também me questiono assim, como que eu seria diante de Jesus se tivesse eu vivendo lá na frente dele, entendeu? Mas eu sinto assim, por exemplo, você pega exemplos de pessoas que o chamado dele, a pessoa largou tudo. Então, assim, e quantas transformações, e quantas curas, e quanto amor, e quanta misericórdia. Então, assim, só se tiver muito duro, duro, que nem eles falam aqui, da incredulidade, da dureza da incredulidade, sei lá, não sei nem onde que Sim. falou, Aqui, ó, entendeu? A última linha, do endurecimento e da Não, eu acho assim, incredulidade. quanto mais pecado a gente faz, mais cego a gente é. Ah, E mais difícil a fé, e mais difícil ver os sinais, e mais difícil, entendeu? Então nós temos que rezar muito pela conversão de nossa, né, e de todos, porque é só assim para Sim. poder discernir e ver e acreditar. Oswaldo, pediria a sua vênia para reler o 590. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta como esta. Aquele que não está comigo está contra mim. Assim também, quando diz que nele está mais que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, ao afirmar: antes que Abraão fosse, eu sou, e até eu e o Pai somos um. Já pensou você testemunhar tudo isso e achar que não? Então, essa identidade divina de Jesus é que permitia ele falar dessa forma, se posicionar dessa forma, e aí fazer um milagre, curar uma pessoa, ressuscitar, está dentro do contexto, né? Mas mesmo com tudo isso mostrado, isso seria um ato de fé e crer, né? O que está justamente no início do versículo do parágrafo anterior, né? Jesus pediu às autoridades de Jerusalém que crescem nele, né? Então, era necessário haver a Fé. fé, a crença. Mas Olha aí, lá, por uma misteriosa morte de si mesmo. E é assim a fé, né? sim, A sim, gente para você ter fé, a gente tem que morrer dentro de um monte de coisa, dos preconceitos, de um monte de coisa para você das pensar. nossas próprias crendices, né, Vânia? É. Né? Então, Das nossas superstições, dos nossos é, preconceitos, né? sim. E é todos os dias, né? Não é uma coisa que acontece de uma vez. Pelo menos Exatamente, né? comigo, não, mas são todos os dias. Você está. Né? Oswaldo, a leitura do 591, ele faz um ajuntamento aí de tudo que a Vânia falou, você falou. Vamos reler, deixa eu reler. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realiza. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo em vista de um novo nascimento do alto, sob
o impulso da graça divina. Fechou. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento e pela incredulidade, né? Dá Então, para compreender o juntou tudo que aí. eles O pensavam. Chico Novinho deu uma juntada aí, né? Sim, sim, né? A ignorância dele ser filho de Deus, dele ser realmente Deus, e Uhum. o endurecimento e incredulidade diante da necessidade de uma mudança de morte de todo um sistema que já estava, eles já viviam dentro daquilo, da ida ao Séculos, né? templo, a Séculos. lei, tudo, né? Tudo. Teria que destruir tudo. Não que Jesus veio para abolir, mas a perfeição que ele veio trazer a tudo isso exigia uma transformação e uma morte física para um renascimento na graça. Ó, tudo sob o impulso da graça divina, né? Sem a graça de Deus é impossível. Então, voltamos àquela observação sua lá de Romanos 11, Jair, né? A É, conversão ocorrerá naquele dia por um ato sobrenatural da vontade divina, da graça divina, para que possa ser concretizado toda a obra no final do tempo, que só Deus sabe, né? Resumindo, quem pode ler para a gente? Marisa, quer ler para a gente? Eu leio. Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Jesus venerou o templo, subindo até ele nas festas judaicas de peregrinação. Amou com um amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo. É como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, na qual seu corpo será o templo definitivo. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo o Deus feito homem e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no blasfemo. Então foi o que a gente falou agora, né? Resumiu, é, É né? o resumo mesmo de Resumiu. tudo, né? Tá. Mas dessa nova era, dessa nova era da história da salvação, né? Que a gente pode dizer que é o último tempo, a era da igreja, né? Que é o final dos tempos, né? A era da igreja, mas que vocês já imaginaram, né? Todo o judeu teria que praticamente se tornar católico. É uma, é uma transformação total, né? é muitos anos, é muita É muito, gente. é uma distância muito grande que só a graça de Deus pode realizar, né? E realizou com os apóstolos, que eram judeus, e se tornaram católicos, né? E formaram a Igreja Católica. E como você já Mas, falou, aquela primeira linha aqui do resumindo, Jesus não aboliu a lei do Sinai, Não, mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. exatamente. Foi o que A, você comentou antes. a cumpriu a ponto de ser um absurdo reerguer o Templo de Salomão. Para quê? Para fazer sacrifício de animais de novo, né? É, Então, ele não aboliu. Eu não vim para abolir nenhuma palavra, mas eu vim para realizá-la e levá-la à perfeição, né? O tempo, exato. a lei, a lei não vale mais? Que isso, né?
A lei, ela, Oswaldo, ela cumpriu até que a graça venha e ela suplanta tudo. Ela já inclui a lei, mais o amor, a misericórdia, o perdão e tudo mais, né? Ela é muito mais recheada, né? É muito mais plena, né? Do que todas plena. essas outras coisas. Oswaldo, tentando ver, tentando enxergar a beleza, o tchan, imaginando nós o volume de gente, que não é pouco, que está no mundo inteiro, e nós aqui sendo informados que eles vão se converter em peso, Sim, independente do número de pessoas, sim, independente da situação de cada um. Isso sim, é a coisa mais linda do mundo, né? sim. E essa ação sobrenatural, pelas aparições de Nossa Senhora, né? Essa ação sobrenatural dá a visão que todos abrirão os olhos e enxergarão a verdade, e haverá uma ação sobrenatural. Ela acontecerá sobre todos os 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, de todas as nacionalidades, de todas as crenças, de todas as religiões. Haverá uma ação que todos terão uma luz sobrenatural. E aquele será o momento decisivo para a vida de cada um. Nós cremos nessa graça que Deus irá realizar, né? Pelo próprio cumprimento dessa palavra e das profecias e das promessas, né? Que Deus é Pai de todos, né? E Ele quer salvar a todos, e Jesus veio para salvar a todos, né? Mas isso não poderia acontecer se a obra de Jesus não fosse realizada, né? Se Jesus não tivesse pagado o preço por todos os pecados do mundo inteiro, né? Jesus que tira o pecado do mundo, né? Só não tira o pecado de quem não quer que tire, né? Né? É o que nós vamos ler agora no parágrafo 2. Ah lá, vamos lá. Jesus morreu crucificado. O processo de Jesus. Divergências entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não foram somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia, os discípulos secretos de Jesus. Durante muito tempo, houve divergências acerca de Jesus, a ponto de, às vésperas de sua paixão, São João poder dizer que muitos passaram a crer nele, ainda que de forma bem imperfeita. Isso não tem nada de surpreendente, se levarmos em conta que, no dia seguinte a Pentecostes, um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé e que alguns da seita dos fariseus haviam abraçado a fé, a ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo: há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. Àqueles que temiam, se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. O sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? O sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte, na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de condená-lo à morte, o entrega aos romanos, o acusando de revolta política. Isto colocará Jesus em igualdade com Barrabás, acusado de homicídio. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. Quer que eu pare aqui? Sim, Continua. eu acho que sim, né?
Alguém quer fazer alguma observação do que foi lido? Não, acho que pode continuar, Pode Tá. continuar. Marisa. Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, Judas, o Sinédrio, Pilatos, conhecidos só de Deus, não se pode atribuir responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras coletivas contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, e Pedro, depois dele, reconheceram a ignorância dos judeus de Jerusalém e até de seus chefes. Menos ainda se pode, a partir do grito do povo, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos, que é uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade aos outros judeus, no espaço e no tempo. Por isso, a Igreja declarou, muito oportunamente, no Concílio Vaticano II, aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Até aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, há uma visão, né, que Hitler, né, usou esse argumento, né, de perseguição dos judeus até, porque eles mataram Jesus, mas era um argumento político, meramente político, né, porque não existe uma culpa do povo, né? Existia um acontecimento que aconteceu pelas autoridades da época, né? Aqueles que gritavam, né? Crucifica-o, crucifica-o na praça aquele dia, eles estavam imbuídos pelo espírito de manada, né? Daquela condição, mas Jesus mesmo percebeu, Pai, perdoai, né? Eles não sabem o que fazem, né? Perdoai a eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, atribuir isso ao povo judeu, a morte de Jesus ao povo judeu, é uma atrocidade, é uma blasfêmia, né? E dizer que isso é bíblico. Não, não é bíblico. A Bíblia pertence ao povo judaico, né? Na realidade, né? É isso, Gê? Oswaldo, a gente percebe na leitura que a Marisa fez que eles também não eram fixos. Eles permitem que a pessoa de Jesus penetre, que a fala de Jesus penetre, que os milagres de Jesus reflitam na vida dele. Tanto é que algumas autoridades até ficou convencida e se converteu a Jesus, né? Então, eles também não tinham esse poder absoluto, né? E quem garante que aqueles que gritaram crucifica, o crucifixo não estava sendo pago para fazer isso, né? Sim. Porque era o jogo do momento lá, era o jogo do momento, né? Como tem hoje, até hoje, isso não acabou, aliás, Uhum. aumentou agora, né? Então, há aqui no 595 a menção de São Tiago, né? Milhares de judeus abraçaram a fé. Então, eu acho muito bacana isso. Jesus sabia de tudo isso daí. Jesus Sim, sabia dessa contradição, desse conflito, desse combate. E ele prega como
de forma perfeita, sem levar em consideração. Porque ele sabe que isso depois vai fazer o seu resultado, o seu efeito na sequência dos fatos, na sequência do Sim, tempo, no decorrer do tempo, né? Então ficou bem claro que houve conversões. Quando a gente fala lá, fala não, quando a gente lê na Bíblia que após o discurso de Pedro, logo depois de Pentecostes, 3.000 se converteram. Quem eram os 3.000? Era tudo judeu. É Verdade. porque sim. não E tinha outro povo. eu lembro do domingo de Ramos, que É, antecede a paixão de Cristo, ele entrando em exato, Jerusalém, aclamado pelo povo exato, judeu, com os exatamente, ramos. exatamente. Então, não se pode realmente, não diria, sei lá, heresia, né, Oswaldo? Não sei a palavra, não é justo, não seria Não é honesto justo, não é dizer verdadeiro, né? não é honesto dizer que o povo judeu foi culpado pela condenação de Jesus na praça Não, é, naquele não. dia, e soltando Barrabás, e comparando Jesus, então, o crime que Jesus cometeu, comparando, como diz aqui, ao Barrabás, Jesus em igualdade com Barrabás, acusado de homicídio. Barrabás era um assassino, um bandido. É. Então, eu me Isso, lembrei do Domingo de Ramos, quer dizer, não é, ali era toda aquela população que estava ali recebendo Jesus na entrada da cidade, aclamando, né, como Hosana, Hosana, quer dizer, aclamando com alegria e acreditando nesse Messias, e colocando isso que você falou, Oswaldo, quer dizer, existia, como também fala aqui, ameaças políticas políticas, exatamente, Marisa. políticas nessa história que tem que ser levada muito em consideração. Então, são chefes dos sacerdotes, os sacerdotes, aí entra Pilatos, o Império Romano, quer dizer, era todo um conjunto de coisas ali acontecendo naquele momento, e como Sim, você falou muito bem, e o Jair falou, Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que era uma junção ali de muitos fatores naquela condenação dele. Ele sabia que não era uma coisa que ele ia voltar o olhar dele condenando o povo judeu pela sua condenação. Não. Então, eu lembrei do Domingo de Ramos, do povo sim. judeu, né? E ele veio para a salvação do povo judeu, né? Aí É. tem Só um que ponto. aí entra aqui, ó, o aspecto político. E a política envolve o quê? O que que a política envolve? Política envolve poder, né? Poder. Poder, hierarquia, privilégios, né? Pessoas que têm as suas estabilidades altas, níveis hierárquicos altos. Então, esse povo do poder, né? Estremeceu, né? Já cortaram a cabeça do João Batista, né? Para crucificar Jesus, né? Não tinha outro caminho, né? E a gente Isso não pode iria esquecer acontecer. uma coisa. Jesus fala, ele não veio aqui, e vocês falam a mesma coisa, nós falamos a mesma coisa. Jesus não veio aqui e morreu por acidente. Ele veio para cá para morrer na cruz, ok? E assim nos salvar. Quer dizer, Sim, você pode fazer um paralelo, por exemplo, Judas Iscariotes, provavelmente o destino dele, provavelmente, porque eu não sei o que aconteceu no último milésimo de segundo, né? Mas Judas Iscariotes, ele entregar Jesus não foi o que condenou ele ao inferno. O que condenou ele ao inferno foi ele não acreditar que poderia ser perdoado e se suicidou após disso. Então, o povo judeu, quando entregou Jesus à morte, entregou Jesus à cruz, aquilo já estava escrito, aquilo já era previsto, era através daquele sacrifício, cordeiro imolado, que a humanidade inteira se salvou. Tá? sim, E aí, quando a gente fala, quando se alguém, por exemplo, como você citou, Hitler falar, é porque o povo judeu entrou, ok? Isso já era parte da obra de sim, salvação, tá? O que o após isso, né? O após e a gente, vocês tocaram em pontos importantes. Imagina na época o povo judeu que estava se convertendo e de repente os líderes, né?
na política, como você acabou de dizer, os líderes ali dentro diziam que eles iriam para a excomunhão se fossem e seguissem a Deus. E você fala a Deus, a Jesus, né? E aí você vê, sem eles ainda estarem com o Espírito Santo, sem eles ainda ter todo esse conhecimento, que opção eles tinham, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Sim. Então, quando a gente vê o judeu não convertido, é tempo, é muito tempo, todos os sinais falarem às almas deles para lentamente eles entenderem quem era o Salvador. E eu acredito realmente, não é questão de acreditar, mas como você diz, vai haver um evento em que o povo todo se converte. Eu Sim. acredito que sim, vai ter um dia que a ficha, né, vai Vai cair cair. por algum sinal grande, né, que eles falam, não, realmente, pronto, né? E é Sim. isso. Né? E aí tem aquela relação da bem-aventurança. É mais fácil um pobre se converter ou um rico? É, é quem tem a perder ou não. É mais fácil quem tem poder e quem está precisando se converter, né? Quem que é mais fácil? Quem é autossuficiente ou quem é dependente, né? Quem é mais fácil de se converter, né? Mas até a pessoa que se sente autossuficiente, ela está cega pelo pecado, né? É aí que Sim, a gente tem que pensar, né? E se a mas gente... está cega, né? Isso, ela está cega. Mas, gente, se Sim, a gente continuar a leitura aqui, nós vamos ver que nós que crucificamos Jesus. Então, É verdade. exatamente, É, exatamente. Vânia, continua, Vânia. Vânia, vai lá. todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que cada pecador individualmente de fato, causa e instrumento dos sofrimentos, porque passou o Divino Redentor. Levando em conta que os nossos pecados atingem o próprio Cristo, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, esses debitaram quase exclusivamente aos judeus. Evidentemente, são mais gravemente culpados aqueles que frequentemente recaem em pecado. Se de fato nossas culpas levaram Cristo ao suplício da cruz, aqueles que mergulham no mal o crucificam novamente, pois está com eles o Filho de Deus, e eles o atingem com um crime mais grave do que aquele dos judeus. Estes, de fato, se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Nós, cristãos, ao contrário, ainda que confessando conhecê-lo, de fato o renegamos com as nossas ações e levantamos contra ele nossas mãos violentas e pecadoras. Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizeste crucificá-lo e ainda o crucificas, quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Olha só. Que coisa. E é uma coisa tão óbvia, mas a gente não enxerga. É culpa de quem de Jesus ser crucificado? É dos judeus? É por Hum, causa da minha culpa. hum, É por causa da minha culpa. Jesus morreu pela minha culpa. Eu sou, pela minha culpa, pelo meu pecado, para me perdoar, né? Que coisa, não é? E eu crucifico ele de novo, porque eu É. continuo pecando. Senão a gente não precisava nem se confessar mais, né, Martin? Aí, Martin, E é né? aquele negócio que a gente diz, o judeu na ignorância dele, por não conhecer Jesus Cristo ou não reconhecê-lo como Deus, peca menos do que nós que Acaba sendo mais dizemos que inocente, conhecemos, exatamente. Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele morreu na cruz por nossos pecados e nós continuando pecando. A gente sabe a verdade, tá? E a gente continua indo lá e errando, ok? A quem muito foi revelado,
muito será cobrado, é muito isso será aí. cobrado. Eles não tiveram a revelação do coração deles ainda, Mas né? graças à graça de Deus, temos a reconciliação, o sacramento da Graças a reconciliação. Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, temos a Graças a reconciliação. Deus. Para dia após dia, após semana, após mês, ir lá e pedir perdão e não voltar naquele erro, naquele pecado. Então a gente Exatamente. pode zerar isso e começar de novo. Pode Zero. zerar e começar de novo na reconciliação. Graças a Deus. Mas olha que parágrafo, né, esclarecedor para nós, não? Né? Mas se Deus quiser que essa graça faça com que a gente queira o quanto menos ofender a Deus, né? Sim. Porque os meus pecados são sempre os mesmos. Podemos continuar? Uhum. O Jair quer partilhar alguma coisa, Jair? Isso, o importante para nós, O quê? pelo menos para mim, que estudei isso e cheguei nessa conclusão, que o fato maior não é o jurídico pelos nossos pecados. O fato maior é a doação de Jesus. Quando ele diz: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então, essa oferta de Jesus, essa oblação de Jesus, é que é o peso da balança. A nossa chance, a nossa oportunidade, a nossa salvação está exatamente em crer. Quando falamos crer, é a lista total, né? Tudo que é errado, tudo que é certo é certo. Eu tenho o Espírito Santo vem nos dar essa concepção maravilhosa. E quem não tem o Espírito Santo não recebe. Fica trombando com o poste, etc. e tal. Mas o fato de Jesus fazer esta oferta cria a condição e qual Jesus dá o resultado depois. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado pela sua existência humana, pelas suas condições humanas. É o ser humano, Adão pecou, todo mundo pecou, você tem o pecado. Então, a grande graça, isso é a obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que está aqui agora na igreja, né? A igreja é a mandatária, a igreja é que está trazendo há muitos anos essa bênção para nós. Os caminhos, os sacramentos, para que a gente possa absorver, para a gente possa receber essa graça, essa oferta de Jesus. Ele não morreu porque nós éramos pecadores. Ele morreu para nos tirar dessa situação. Né? Tá santo, porque é isso que vai ser falado agora também. Exatamente. Isso é a missa diária. Mas é o que Eu segue fiz aqui. uma comparação até assim com o povo judeu, que ninguém, na Bíblia eu não vi nada que foi condenado porque não fez o que o profeta falou. Não. O profeta denuncia o mal, anuncia o bem e anuncia coisas vindouras. Cabe a cada um se resolver, a cada judeu, né? E ele não vai ser, ele vai ser condenado, mas não porque não fez, porque não deu valor ao profeta. Nós vamos padecer porque não demos valor à obra de salvação de Jesus. Para que eu possa, olhe bem como é interessante isso aí, para que eu possa, de forma clara, acreditar, ter fé em Jesus, pela sua bem-aventurada missão, pela sua bem-aventurada morte, pela sua bem-aventurada ressurreição. Se não, pecado pelo pecado, mas depois eu peco, então fica uma coisa muito nebulosa. A clareza vem quando eu me reconheço e vou até Jesus. Porque também não adianta eu falar para vocês, ó, pessoal, cheguei na conclusão que eu sou pecador. E daí? O que mudou? Nada. Vai mudar quando eu for buscar a reconciliação, quando eu for me confessar, quando eu levar em conta esses valores
na minha vida, colocar ele dentro da minha vida. Aí a conscientização do pecado tem valor. Para mim, só ser consciente que eu sou pecador não vai resolver nada. O Então aí sacrifício de Jesus não vai faz valer, não vai diferença. valer. Não vale, né? Vai Eu, valer. Só fechando, mais uma palavrinha. E se eventualmente um de nós, alguém aqui e tal, cair na tentação de se livrar do pecado pelas suas obras, não, porque eu fiz bem, eu fiz, doei para os pobres, eu fiz isso, eu ajudei a construir a igreja, eu ajudei as pessoas, também né, vai ser igual a pessoa que só se resolveu e se constatou que eu sou pecador. Tá? Para aí. Aí, ó, como o Oswaldinho falou, os méritos de Jesus, né? Nós já lemos isso. Talvez a gente lê mais no futuro. Até a igreja vai ser salva? Vai, mas não pelos méritos dela, pelos Sim. méritos de Jesus. Amém. eu acrescentando isso, quando eu lembro sempre quando se fala de Padre Pio, que conseguia enxergar a alma das pessoas, né? Os anjos e as almas. E ele, quando alguém ia confessar e, na verdade, ele enxergava que a pessoa não tinha mudado o conceito e realmente arrependido e está querendo não ser perdoado do pecado em si, mas daquele ter mudado o seu conceito para não pecar mais, tentar ter mudado, ele não aceitava o perdão. Ele chegava, não, 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 vá primeiro realmente se arrepender do que está fazendo, porque não é arrependimento do pecado, não é ir lá e falar assim, eu fiz isso de errado. Não, eu fiz isso de errado e realmente prometo, eu realmente vou fazer todos os esforços possíveis que eu possa, né, para não cometer esse pecado novamente. Lógico, a gente pode cair na tentação e voltar a pecar aquele mesmo pecado, mas a intenção tem que ter sido mudada. A gente tem que ter a intenção de não pecar mais, né? E isso sim quando a gente vai com esse intuito, a gente realmente pode receber o perdão do pecado. E outra como você citou, se alguém por obras e méritos próprios acha que está sendo perdoado, isso é o mesmo pecado dos anjos, é soberba e achar que pode ter a mesma força e valor e poder que Deus tem. E por si só já é um pecado pensar que as minhas boas obras anulam as minhas más obras. Elas não anulam, tá? Muito pelo contrário. Não sei se eu fui claro. Sim. Não? Oswaldo, mais uma pequena observação. Só a frase, não vou avaliar o texto, só a frase. Vamos ver se encaixa. A frase que vai abrir o 601. Morreu por nossos pecados. Diferente de morrer pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados seria jurídico. Ele foi processado, acusado e julgado culpado por esse pecado. Não é assim. Morreu por nós, pecados. É a doação de Jesus. Esse é o mérito de Jesus. Quando falamos em mérito, é esse o mérito. Porque se ele tivesse morrido pelos nossos pecados, já estava pago. Mas ele morreu por nossos Mas pecados, não é o né? mesmo sentido, Jair? Eu tava tentando discernir isso e não É, consegui. eu acho que é o Eu mesmo. eu parei no quesito, Oswaldo, Sim, da doação de Jesus, né? sim, Ninguém me tira a vida. Os seus pecados não me tiram a vida. Eu a dou livremente. Ok, uma oferta, sim, né? sim, sim, sim. Oferta, o sacrifício, a oblação. Aí você tem a chance de aceitar.
a chance de viver, Sim, a chance de conhecer, a chance de repartir, certo? Porque se ele morreu pelos nossos pecados, é coisa do passado. mas O assim, nosso ô pecado Jair, vai para a eternidade. Essa é uma conclusão que eu cheguei. Não uhum, estou dizendo que eu sou dono da verdade. Entendeu? tá. Vamos ler essa parte, e daí a gente pode conversar um pouquinho sobre Beleza, ela. beleza, beleza. Bom, Maravilha. Rogério, quer ler essa parte para a gente? Posso ler, só que antes de começar a ler, Vamos eu lá. vou reler o último parágrafo que a Vânia parou, tá? Tá. Ah, é verdade. Não foram os demônios que o crucificaram, mas foste tu que fizeste crucificá-lo, e ainda o crucificas quando te deleitas nos vícios e nos pecados. Só queria deixar isso bem Sim, gravado para nós, tá? sim. Os demônios ajudam, eles ajudam. Eles nos tentam, né? A Uhum, tentação em si não é o pecado, né? Então ele age em nós pela tentação. A tentação não é pecado, né? Mas o sucumbir à tentação, ele se torna o meu pecado, né? uhum, Eu sucumbir a uma tentação do demônio se torna o meu pecado pela minha liberdade, né? De aceitar ou não, de ouvir ou não. Então, é por isso que Jesus, não foram os demônios que crucificaram Jesus, foram os homens, né? uhum, Então, é muito importante a gente discernir isso, né? Não foram os demônios que crucificaram, fomos nós, homens, né? Carne e osso, né? E continuamos fazendo isso, aceitando as sugestões até hoje, né? Os sussurros dele até hoje, né? Pelas tentações, né? Então a tentação é uma ação demoníaca na minha vida, né? E uhum, qual é, Oswaldo, e qual é a contrapartida? A contrapartida é a missa, celebração. Quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim, ele está perpetuando a salvação. Ele está perpetuando a, o perdão dos pecados. Perpetuando, vai até o Apocalipse, vai até o Sim, final, sim. entendeu? Uhum. Perpetuando. Então a igreja mandatária é a vez e a voz do Espírito Santo em constituir a celebração da missa, o culto, para celebrar essa memória, celebrar esse mandamento que Jesus Sim, deixou. Fazer isso sim, em memória de mim, quer dizer, da mesma maneira que nós podemos pecar, nós podemos também não pecar. Podemos sim, também ir para a missa e comungar de forma livre, de forma absoluta, tranquila, certo? Por quê? Por quê? Porque deu valor ao mérito de Jesus, ao sacrifício de Jesus. Amém. mesma coisa, aliás, todos os sacramentos, mesma coisa, o sacramento da confissão deu valor ao que Jesus disse, ao arrependei-vos, né? Se convertei-vos, né? O sacramento, levar ao sacramento do batismo, deu valor a ser de Cristo, né? Ou seja, todos os sacramentos, Sacramento. mas de maneira sublime a Eucaristia, Garantia. de maneira sublime a Eucaristia. uhum. Gente, se vocês. Aqui o Toró tá para chegar, tá? E aí pode haver o risco de cair energia aqui dentro e vai apagar. Eu não vou conseguir conectar de novo, porque a internet, o meu modem está sem bateria e isso Tá está uma bom. internet. Se acontecer, sinto Ok, muito, não, mas não, aí a gente encerra e, Encerra. e volta no próximo encontro, ok? tá bom. Então, uma maravilha. Rogério. Bem que eu creio aqui, a Rosana já acendeu as velas aqui atrás, então acho que E a palha bem. é palha benta, é a palha do. Avisa eles que é cobra de tornado.
Não, então, Deus está aqui, não se preocupa não. Amém. Ok. A, a morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Jesus é entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, em um conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus de Jerusalém, já em seu primeiro discurso de Pentecostes. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Para Deus, depois a gente vai comentar essa parte aqui, passivos, tá? Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Foi o que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira, a fim Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira, a fim de realizar seu projeto de salvação. Isso aqui é muito importante e é difícil de a gente entender, né? É isso Meio que eu que estou. tá meio relacionado àquele problema do entendimento nosso sobre predestinação, né? O parece que nós somos marionetes, né? Que nós somos pessoas passivas diante da vontade de Deus. Mas, na realidade, o que está querendo dizer aqui, que é que, apesar de Deus permitir e saber que isto irá ocorrer, não significa que quem realizou aquilo realizou passivamente e realizou conforme uma vontade de Deus. Não é isso. É que a vontade de Deus se cumpriu através daquela forma que o povo escolheu agir. É diferente. A vontade de Deus, ela se realizou porque Deus, sabendo que iria acontecer daquela forma, pela livre iniciativa das pessoas, né? Ele permitiu que aquilo se realizasse. Então, ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, né? Então, o desígnio e a presciência de Deus, eles não se contrapõem com a liberdade do homem, com a livre opção do homem. Isso está relacionado mais à ciência plena de Deus, que é onisciente, e, além de onipotente e onipresente, né? Ele é onisciente. Então, essa, esse desígnio determinado e presciência, né, de Deus, ele não vai contra a liberdade do homem. Tá claro, Oswaldo? Ok? Rogério, tá claro, Rogério? Não, ainda estou meio confuso. Nessa última frase do 312,
Deus certo. permitiu os atos nascidos de sua cegueira. Sua cegueira, qual cegueira? A A sua. cegueira A dos fim de homens de não apressar reconhecerem seu projeto de Jesus. salvação. A cegueira de não reconhecerem o Filho de Deus. A cegueira de matarem o Filho de Deus. Para realizar o projeto da salvação. Então, ele permitiu esses atos nascidos da cegueira do homem, da maldade, do poder, da política, de não querer enxergar o Filho de Deus que ele havia lançado. É muito semelhante àquela parábola de Jesus que o dono da lavoura manda o seu filho, né, para colher e eles matam os servos, matam o filho. É exatamente isso. Vânia, por Ah, favor. eu queria mostrar uma coisa aqui, ó. Lá no começo dos 600. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Então, quer dizer, não tem tempo para Deus. Sim, Ele estabelece, quer dizer, ele não falou ele estabeleceu, ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação. Então, ele tinha o plano de Jesus morrer na cruz, certo? E ao mesmo tempo eu sinto assim, quando fala dessa cegueira, não é lá, é hoje também, sim. entendeu? Porque o projeto, Deus, Jesus já morreu e nos salvou. Mas esse projeto de salvação da humanidade, eu acho que continua no Ele está sentido em dele curso. querer. Isso, Ele está em entendeu? curso. Então, assim, para mim, a cegueira é de todos nós, de lá e de hoje, entendeu? É Não de sei se eu todo estou aquele que não certa. reconhece o Filho de Deus Isso. enviado, Ou que né? continua agindo, né? Assim, eu sinto assim que às vezes a pessoa ela se diz cristã, mas ela tem uma cegueira. Não estou falando que eu não tenho a minha, tá? Não estou julgando ninguém, mas no sentido assim, quanto ainda a gente é cego no sentido da revelação total de Deus e daquilo que Ele deseja. Por isso que a gente entrega a cada dia e pede para fazer a vontade dele, né? Então, Oswaldo, pediria para a Vânia terminar esse trecho que ela começou e parou em predestinação. é isso que eu estava falando, né, que eu ia falar agora para ela. Ele estabelece, né, Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, continua. incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. De cada Perfeito. homem. Tá, mas Pronto, a minha É. resposta livre está dentro, ainda dentro da minha cegueira. não. A sua resposta, Deus te dá a graça. Ele quer você em comunhão com Ele. Ele quer ter uma relação mais íntima. Mas se você não deseja isso, ou se você ainda é Sim. cego, ou se você ainda Não comete, quer enxergar? Eu não quero enxergar. aí é assim, sabe aquela coisa do mal, Deus tira o bem? É mais ou menos assim a história. Ele sabe o que está acontecendo, porque para ele não existe tempo, entendeu? Uhum. Mas o mal não vai vencer, é nesse sentido. Então, assim, Sim. mesmo com a tua cegueira, a minha, do outro, é o plano dele que vai acontecer. Uhum. É Perfeito. maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ok. Deu certo ou não? Deu certo. Vou precisar ler de novo, mas deu certo. Ô, Rogério, leu o 601 para nós, Rogério. Vamos lá. Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo, o justo, havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido segundo Escrituras, professa que Cristo morreu por nossos pecados
segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre, em particular, a profecia do servo sofredor. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Perfeito. Só, na realidade, tudo estava escrito como deveria ser a Lá morte nos dele profetas. lá atrás Isso. para a remissão dos nossos pecados. Sim. Ele morreu por nossos pecados. A resposta nossa ainda tem que ser dada, né? Até o fim. Até o fim. Nele, incluindo nele, a resposta livre de cada homem, a sua graça. A graça é Jesus. A graça é Jesus morreu pelos nossos pecados, por nossos pecados, Uhum. né? Agora, a resposta nossa tem que ser dada para, né, porque a nossa resposta está incluída nesse projeto de salvação. Oswaldo, quando você falou agora aí, achei muito bacana. Quando ele diz morreu por nossos pecados, eu preciso estar incluso aí, né? Entendeu? Eu preciso estar incluso aí. Se eu der minha resposta positiva, eu estou incluso. Se eu der minha resposta Exato. negativa, eu não estou incluso. Eu não estou incluso, né? É. É profundo, é profundo, né? Ele Profundo. pagou a conta, né? A festa, a boda já foi feita. Mas se eu não for nas bodas, se eu não aceitar o convite, né? E não tiver, ou tiver de uma forma relaxada nessa boda, né? Eu vou ser, eu não vou fazer parte dela, né? Vai fazer parte, Uhum. né? É. Se Vamos fosse falar levar, também. Eles vão até as 3h30, né? É 3 meses, não é 3? se fosse levar ao pé da letra, Oswaldo, Jesus morreu por nossos pecados, menos o do Jair, que ele não aceitou. É 3 horas. Hum, Menos de Menos quem não ele aceita, né? aceitou. Amém. Amém. O horário a gente vai continuar até as 4h30 3, a hã? praia para agora, tem mais meia hora. Eu, que eu saiba, a gente parava agora, não sei. Ok. Vamos para a partilha, Oswaldo. Vamos para uma partilha, então. Não, Então, mas deu o que todo mundo quer, né, gente? Sei lá. nós. Ok, Martin? Marisa? O, bo- o oficial é 3h30 para nós, mas tudo bem se É. quiser É parar três e meia hora meia? Não antes. sabia. Não, para mim tudo bem. É, o É três e oficial. meia. Eu estou errada, Martin? Não, 3h30 é o final de tudo, inclusive com a partilha. com a Se partilha. Então quiser acho que dá para ler continuar, mais Vamos um. seguir, vamos seguindo Dá então. para ler mais um parágrafo, né? Tá? Isso. Então, vamos lá. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. São Pedro pode, portanto, assim formular a fé apostólica no projeto divino de salvação. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi, nesse final dos tempos, manifestado em favor de vós. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado. Aquele que não cometeu
pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Jesus não conheceu a reprovação, como se ele mesmo tivesse pecado. Porém, no amor redentor que sempre o unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nossos pecados em relação a Deus, a ponto de poder dizer em nosso nome na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Tendo-o tornado solidário a nós, pecadores, Deus que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, a fim de que fôssemos reconciliados com ele pela morte de seu filho. Nossa, Amém. Oswaldo, que lindo isso que o Rogério leu. Eu não tinha parado nisso. Meu Deus, por que me abandonaste? Não era Jesus falando É, dele, em nome dele, né? Era ele falando em nosso nome, né? ele falando como homem, como um É, humano, né? Como muitas vezes nós É. repetimos até hoje, como a gente está falando, não é só o que aconteceu na época de Jesus, na época dos judeus, no Antigo Testamento. Não, o que vem acontecendo e vai acontecer até o final dos tempos. É, é, o meu Deus, por que me abandonaste? A gente faz, às vezes, essa pergunta, né? Muitas vezes na vida da gente, em Sim. momentos muito difíceis, que a gente fala, mas por que comigo? Por que eu? Né? Uma doença terrível, enfim. Jesus fala aquilo na cruz, mas somos nós ali, né? E, Humanos falando aquilo para Deus, suplicando, né? e na cruz aquilo tem um sentido expiatório, né? Na cruz aquilo tem um sentido sublime do sacrifício de Cristo, né? Então, lembra que nós conversamos nas últimas aulas sobre que Jesus ressignifica todos os momentos da vida humana. Lembra disso, né? Desde o nascimento pobre, né? O sofrimento, as correrias, a obediência, o trabalho, tudo é a fidelidade no templo, né? Jesus ia todo ano lá para o templo, a obediência à lei, aos pais. Então, Jesus ressignifica tudo, né? E aqui ele se ressignifica até o nosso sofrimento de abandono, né? O sentimento de abandono, Acho que né? dá até para somar que nesse momento as nossas cruzes, o que nós carregamos durante a nossa vida, também é unido à cruz de Jesus. Eu entendo o Sim, que a Marisa falou exatamente como isso. Nessa hora, a gente, as nossas cruzes, nossos martírios que cada um de nós passa, nesse momento, na morte de Jesus, é oferecido também em sacrifício. E o que que ele quando eu fala lá? olho para Deus, quando eu falo com Deus, Exato. meu Deus, né? Não quando eu me revolto com Ele, falo, o Não, Senhor me abandonou, né? Deus me abandonou, não existe, Deus não existe, estou abandonado, né? Não é esse exato. tipo, mas é quando Então, eu me dirijo a Ele, né? Eu estou com Ele, né? Esse que é o renovar até hoje. é. Jair, alguma observação, Jair? Vânia, Rogério, já estamos chegando nos finalmente já. Quando eu li sobre essa, é, eu marquei aqui que quando ele fala isso, não é uma oração de desespero, mas sim de esperança. E ele estava recitando o Salmo, né? E aí, aqui, se você olhar aqui embaixo, 987 é o Salmo, Isso. Ele está né? Salmo referenciando ao vinte e Salmo dois 22, é, 1, né? o 22 um. Aí eu estava procurando o Salmo para eu ler. Vamos ler lá o Salmo 22, 1. a Vânia já abriu.
Hoje nós não vimos nenhuma referência, né, Rogério? Hoje eu estava meio atrasado com as minhas referências, mas eu prometo que a próxima eu vou estar afiado. O Salmo, posso ler um pouquinho? Não. Na realidade, na Bíblia Ave Maria é o Salmo 21, né? É, Aqui está falando no 22, mas na Ave Maria são as visão profética do sofrimento do Senhor. A corça da aurora, Salmo de Davi. é. Mas então, meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas, de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperam em vós e os livraste. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Então, aqui mostra a esperança, né? Aqui, Sim, sim. apesar do sofrimento, apesar daquilo que, não sei se quer que continue lendo, mas É, esperamos no Senhor porque Ele o livre, que o salve se o ama. Eu vou ler depois sozinha, mas sim, sim, sim. para ter essa ideia também de esperança e não assim que Jesus se sentiu abandonado pelo Pai, né? Sim, mas nesse salmo mesmo é um sentimento de tristeza, né? Ó, Uhum. é, eu, porém, sou um verme, não sou homem, né? O opróbrio de todos, a abjeção da plebe, todos os que me veem zombam de mim, dizem, meando, mas no final ele acaba com a esperança, né? É, todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma, né? É a esperança última, lá no 31, né? Há de servi-lo minha descendência. Ele falará o Senhor das gerações futuras e proclamará a sua justiça ao vosso povo. Uhum. Eis o que fez o Senhor. Então é isso que você disse mesmo, né? É um reconhecendo a minha situação, reconhecendo a minha miséria, mas que o Senhor não me abandonará. Uhum. E mostra que Deus que teve a iniciativa, né? Ele que veio outra vez nos procurar, né? Sim. Uhum. Deus tem iniciativa do amor redentor universal. Ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente, que atende a qualquer Que mérito nosso. antecede. Oi? Que antecede. Que antecede, o que eu falei? Atende. Ok. Que antecede a qualquer mérito nosso. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Este amor não exclui ninguém. Jesus o lembrou na conclusão da parábola da ovelha perdida. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. Ele afirma dar a sua vida em resgate por muitos. Este último termo não é restritivo, opõe o conjunto da humanidade à única pessoa do Redentor, que se entrega para salvá-la. A Igreja, no segmento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Olha que lindo. Olha que lindo, né?
Então são todos os bilhões de homens na Terra? Sim, os 8 Sim, milhões. são todos, né? Todos. Então, se você pegar a última frase do 604, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, e linkar com a última frase do anterior, aonde ele, com a fim de que deu o seu próprio filho, por entregou por nós, a fim de que fôssemos reconciliados com ele pela morte de seu Pela filho. morte de seu filho. Então, ele entregou o seu filho quando nós ainda éramos pecadores, para que nós nos reconciliássemos com Deus pela morte de Jesus. Sim. Interessante. Onde é que tá? Vamos pelo ok. Algum comentário? Vamos por É o terceiro. Oswaldo que vai. Não, acho que agora para, né? Aqui está muito relacionado com o famoso João capítulo 3 versículos 16 lá, que é na conversa de Nicodemos, no finalzinho, né? Que, que Deus diz com efeito, né? De tal forma Deus amou o mundo, né? Para que e deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala Deus amou o mundo, ele está falando de todo mundo, né? De Uhum. todo mundo, né? Então, ele amou a todo mundo e o sacrifício e morreu por todo mundo, né? Mas quem terá a vida eterna é todo mundo? Não será todo mundo, né? Mas será quem verdadeiramente nele crer, né? Uhum. Vamos para nossa partilha final de tudo que nós lemos? Vamos lá? Eu Quem, posso começar por favor, dizendo Márcio. exatamente quão o início do nosso estudo hoje, quão próximo do nosso dia a dia. É interessante como Deus fala com a gente o tempo todo. Como é, o que eu quero dizer com isso é, estudar a palavra não é estudar história, não é estudar um contexto passado, muito pelo contrário, todo santa vez que a gente lê alguma coisa, a gente enxerga o presente, o atual, o momento, um instante que a gente passa, os nossos erros, o caminho que a gente deve seguir. E reforça na nossa leitura de hoje, né? Lá no começo, reforçou exatamente tudo isso. E, e Deus toda vez chama a gente exatamente da mesma forma, né? É bonito, é o que faz sentido, né? Sim. E a gente estuda para isso, né, Martin? A gente estuda para que tenha o sentido verdadeiro, não o que a gente quer interpretar, não o que a gente gostaria de entender, mas para que a gente perceba o sentido verdadeiro de todas as coisas, que a verdade é o próprio Cristo, né? Exato. Hoje foi um reforço na, na definição do que representou a morte de Cristo na cruz em função da nossa reconciliação e os nossos pecados. O quanto nós tivemos parte quando nós fomos integrantes nesse processo de crucificação de Jesus, né? Sim. E lembrando, né, Rogério, que a importância disso que nós lemos tudo, desde o início até o final, na importância de crer, né? Que tudo que nós lemos lá no início entre os judeus e os não e os fariseus estava na dificuldade de acreditar, né?
de crer e de seguir verdadeiramente, né? Em função dos seus próprios interesses, né? Então, é, tudo isso, toda essa revelação, ela tem que mexer com o nosso crer, né? E lembrando, né, assim, não sei se eu estou errada, aí vocês me corrijam, mas cada missa, né, Jesus, ele se oferece, né, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade da cruz. É o mesmo sacrifício. Junto conosco, né, ele leva ao Pai, ele oferece a cada um É. de nós também junto, né? Então, quer dizer, é muita graça para a gente responder se a gente não tiver, né, assim, essa iluminação, porque é Hum- maravilhoso. É Humanamente, é muito. Nós somos limitados, né? Mas é só pela graça, né, Vânia? É Uhum. isso mesmo que a Vânia falou da missa. Que lindo, Vânia, porque é sempre a nossa chance, todos os dias, de termos essa reconciliação com o Pai, de termos de novo essa proximidade com Jesus, Uhum. pelo sacrifício, com o sacrifício dele na cruz, né? A missa é essa renovação do sacrifício de Jesus na cruz, que a gente tem a chance de renovar toda vez que a gente vai à missa, É. ou todo dia, uma vez por semana, ou duas, o que for. É aquele encontro ali, não é bater palma, uma alegria, fazer festa, aquilo, isso aí tudo tem um outro momento. Aquele encontro na missa é o encontro com Jesus crucificado, né? Com a paixão de Cristo. E ali a gente tem toda a chance, novamente, de reencontrar, de pedir perdão pelos pecados. Por isso aquela confissão, né, do começo, tão própria e precisa, no começo da missa, já logo confessando os nossos pecados para todo mundo. Eu confesso que eu errei, me perdoem, irmãos e irmãs. Então, já começa aquela, vamos abaixar a cabeça, reconhecer. E tudo isso falando do que o Oswaldo falou. Crer, fé. Se nós não temos fé e não acreditamos, nós não estamos com ele. Nós estamos sem ele, distante dele. Isso foi dito aqui também na nossa leitura hoje, né? Quem crê em mim estará comigo e vai ver a salvação. Quem não crê, é uma opção, né, Oswaldo? Como você falou várias vezes. É uma É, é opção. aquela, é aquela liberdade, né? É aquela A liberdade, resposta o livre de cada homem, né? livre-arbítrio. É, o livre-arbítrio que Resposta a gente livre de já cada estudou, homem. É. não é? Então, eu já fiz a minha partilha também. Jair? As primeiras palavras dos 600. Para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Então, para hoje, para nós levar para casa, para esse fim de semana, rezar e se sentir incluído. Que essa salvação é para mim também. Que essa salvação é nossa. Jesus morreu por nós. Vou lembrar eternamente. Lembrar de manhã, de tarde, de noite. Jesus morreu por nossos pecados. Sim, aquele sentimento de inclusão. Amém. E o que a Vânia falou é fantástico. Quando eu vou à missa, eu estou dando essa resposta de me incluir naquilo que é o momento. Ó, para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em uma atualidade. Todos os momentos da missa são a presença da atualização do sacrifício de Cristo, né? Amém. Amém. Deus olha para a história, para todas as missas que nós participamos, vê lá a Vânia, o Rogério, o Martin, em todas as missas que eles vão, ele vê nós no sacrifício de Cristo, no Calvário, né? É algo, é o mesmo sacrifício, né? Para Deus não existe diferença, né? E para Padre Pio, né, que foi citado, não tinha diferença, né? A diferença estava que só houve um sacrifício cruento,
que é o de Cristo. Os demais eram o mesmo sacrifício incruento, mas era a mesma coisa, era o mesmo momento, né? Essa noção nossa, pela limitação do tempo, nossa, é difícil de, mas a adesão, né? Quando nós damos, incluindo nesta resposta livre de cada homem a sua graça, quando nós vamos à missa, olha que coisa maravilhosa, né? Obrigado, Senhor, pela vossa graça dessa Só a noite, última dessa observação tarde. aí, em cima do que a Vânia falou, você falou, a Marisa falou. Não esquecer que o padre deu a vida para poder celebrar essa missa. Sim, Uhum. Essa é a beleza da nossa igreja. amém. Olha, tem A uma coisa Rosélia quer falar. Rosélio, desculpa, Rosélio, eu tava rezando o não tem final já, problema, né? Que eu desculpa. lembrei agora. No terço de ontem, a doutora Filó participou e ela falou uma coisa muito bonita no final, que foi o seguinte: quando nós vamos à missa, nós estamos lá prestes a receber o Santíssimo ali, o corpo e o sangue. Ela falou: não, a gente está ali recebendo, mas a gente não está recebendo o amor de Jesus Cristo. Quem está aí, ele está vindo para a gente, ele está resgatando a gente toda vez. Ele vem e tira o pecado, a gente sai dele puro. Então, é que ele também fala, né? Orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por isso a gente tem que realmente preservar dia a dia, né? E a gente tenta entender lá do passado. Eles lá não entendiam, imagina se eles vão. A gente não entende até hoje também, então imagina para aquele povo entender tudo aquilo, brigar contra aquilo tudo. Então, a gente tem que ter foco no dia a dia mesmo da gente, para a gente não cair, porque senão a gente não vai ver a graça acontecer de jeito nenhum. É bem difícil. Eu achei bonito ela falar que ele vem resgatar. A gente já sabe que ele resgata, mas a forma como ela falou, a gente pensa que está indo lá e a gente está recebendo amor, mas assim, gente, é uma coisa tão maior que ele está vindo, ele foi crucificado ali e ele está tirando seus pecados, está levando de novo, que é o sacrifício atual, todos os dias. É muito bonito. Ok. Amém. Cada dia somos resgatados a cada missa, né? Que bonito, né? Te agradecemos, Senhor, pela vossa bondade, pelo vosso amor, pela vossa presença no meio de nós, que nos ilumina, nos revela aquilo que precisamos para mudar as nossas ações e o nosso modo de entregar-te a ti tudo, Senhor. Por isso nós queremos entregar em tuas mãos todos os nossos pensamentos, os nossos conceitos, os nossos estudos e pedir para que tu sejas tudo em nós, Senhor, e nos continue sempre nos guiando, nos unindo nesse grupo de Michigan, nas missas, com os nossos familiares, com as nossas famílias também, Senhor, dando oportunidades para que possamos partilhar essas riquezas, Senhor, com a nossa vida, Senhor, com as nossas ações e, se for até preciso, com as nossas palavras, Senhor. Concedê-nos, Pai, essa graça da santidade, da humildade, da ciência da nossa pequenez, da nossa pobreza e completar em nós sempre, Senhor, aquilo que nos falta e aquilo que temos em excesso também pedimos. Retirai, Senhor. Retirai da nossa vida todo o excesso, aquilo que nos atrapalha de nos achegarmos mais próximos de Ti e vivemos mais plenamente a Tua vida, Senhor. A vida que Tu tens para nós, porque a nossa vida está escondida em Ti, Senhor. Através do batismo, a nossa vida está escondida em Ti, Senhor, e aguardamos ansiosamente, Senhor, o dia em que ela será plenamente, Senhor amado, instaurada em nós pela graça do Pai, Tua e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.